Algumas pessoas pensam que as leis florestais brasileiras vêm do movimento ambientalista nacional ou de pressões internacionais. Na verdade, a legislação florestal brasileira nasceu para permitir que a economia do Brasil crescesse e, ao mesmo tempo, conservasse os recursos naturais, porque eles são importantes para alimentar essa mesma economia. A legislação florestal também não nasceu ontem. Ela foi construída ao longo de décadas, acompanhando as transformações do país. Tudo começou antes mesmo da colonização do Brasil, quando Portugal já possuía regras que protegiam certas árvores. A mesma lógica de proteção de algumas espécies foi trazida para cá para preservar o pau-brasil e outras madeiras valiosas. Nessa época, as florestas eram tidas apenas como fonte de madeira. As leis já deixavam claro que a proteção de florestas é essencial para cuidar das nascentes, dos rios e do solo. Essa importante visão fica evidente na primeira versão do Código Florestal, feito em 1934. A legislação regulava o uso da terra e protegia as florestas. Criou conceitos que mais tarde dariam forma às áreas de preservação permanente e às reservas legais. Mas esse Código Florestal ainda não era fácil de ser implantado. Na década de 60, as normas ficaram mais claras. Foram definidas regras gerais que não dependiam de regulamentações. Além de regular o uso do solo, o novo código enfatizava o papel social da terra, os limites à propriedade privada e a necessidade de modernização do campo. As restrições também refletiam o interesse dos militares pela soberania na região norte do país. Reservas legais grandes permitiam que um número menor de produtores pudesse manter em mãos brasileiras uma área maior da Amazônia. A partir dos anos 70, o cenário começa a mudar novamente. O impacto das florestas plantadas e os ganhos de produtividade do eucalipto para a economia tornaram a manutenção das florestas nativas cada vez menos relevantes. Ao mesmo tempo, a Revolução Verde fez com que o agronegócio se baseasse na tecnologia para manter a produção. A natureza passou a ser coadjuvante, como se o avanço tecnológico dispensasse a proteção ambiental para a proteção do solo e da água. Com isso, o cumprimento da lei florestal brasileira foi gradualmente deixado de lado enquanto o Brasil se tornava uma grande potência agrícola. A tecnologia não substitui os benefícios que a natureza fornece para quem produz ou para quem vive longe do campo. A economia depende das florestas. As pessoas dependem das florestas. A produção de alimentos, a oferta de água e a proteção ambiental estão interligados, e o Código Florestal é parte disso. Para saber mais sobre a história do Código Florestal, acesse www.observatorioflorestal.org.br.